Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento estamos aqui para fazer mais um vídeo, mais uma gravação de uma santa e poderosa palavra de Deus. Eu vos convido a estar meditando em Isaías, capítulo 38, o livro do profeta messiânico. Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Acreditamos que Deus está alcançando vidas, confortando corações, trazendo esperança pelo poder desta palavra poderosa. A Bíblia vai dizer aqui na sua epígrafe que a doença de Ezequias é a sua cura maravilhosa. E nós vamos estar lendo aqui alguns versículos, logo após vamos estar meditando na palavra de Deus. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém, irmãos? Nós vamos estar meditando aqui, vendo o projeto de Deus na vida do homem. Acreditamos que quando Deus ele nos traz uma palavra, ele nos traz uma palavra para nós refletirmos. E a Bíblia vai dizer aqui que Ezequias estava passando por um momento muito difícil. Ezequias estava vivendo algumas dificuldades quando ele é cercado ali pelo rei da Síria. O rei cercou a cidade. As palavras eram agressivas para com Ezequias, ao ponto de Ezequias até ir para a casa do Senhor, buscar a presença de Deus. E Deus assim lhe trazer um grande livramento. Veja bem, irmãos, os maiores avivamentos, os maiores milagres, sempre aconteceu no tempo de dificuldade. É na dificuldade que o homem de Deus, a igreja, põe-se a buscar o Senhor. E a Bíblia vai dizer que este rei, ele precisa ir embora, bater em retirada, o inimigo que tinha cercado a cidade, e o rei volta para sua casa, e os próprios filhos desse rei vêm a cometer a vida dele. Porém, depois de tantas lutas, de tanta pressão psicológica, de tanta dificuldade que Ezequias veio a sofrer, Ezequias adoeceu, e de uma enfermidade mortal. É uma enfermidade que para a medicina, quem sabe, até aquele momento não havia cura. Se Deus não estiver no controle, porque eu acredito que é Deus que dá sabedoria para a medicina. Mas até então a medicina não havia tido cura, porque o rei Ezequias, quem sabe, havia até procurado alguns meios para trazer solução para aquela enfermidade, trazer a cura, porém não havia encontrado. E de repente, como não bastasse a enfermidade, como não bastasse, irmãos, estar enfermo, Deus envia um profeta para profetizar algo que, quem sabe, Ezequias não queria ouvir. E às vezes é assim na nossa vida. Estamos passando lutas, dificuldade, e Deus vai enviar, quem sabe, uma palavra que não queremos ouvir. Mas se é Deus que está falando, se é Deus que está dizendo, meus irmãos, nós vamos dizer como disse Samuel, fala a Deus que o teu servo ouve. Precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus, independente se ela vai ser, quem sabe, uma palavra que queremos ouvir, ou uma correção, ou uma exortação para com as nossas vidas. E lá vem o profeta, quem sabe cria uma expectativa no coração do rei Ezequias, porque quem sabe alguém anuncia, rei Ezequias, o profeta Isaías está chegando, e quem sabe ele diz assim, eu fui temente a Deus, e agora ele vai chegar, colocar as mãos sobre mim, ele vai trazer então uma palavra de conforto, e eu vou ser curado, Deus vai me trazer o livramento. Porém foi muito pelo contrário, irmãos. O profeta Isaías chega, e ele vem dizer a Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque não viverás, mas morrerás, tu não vais escapar dessa. E o profeta entrega a mensagem e não fica ali com um olhar de piedade, não fica ali confortando Ezequias,
para a morte, dizendo: não, você está preparado, Deus é contigo, agora você vai descansar. O profeta entrega esta mensagem: morrerás e não viverás, vira as costas e vai embora. Quem serve a Deus de verdade, irmãos, não vai chorar pelo leite derramado, mas vai expor diante de Deus a sua fidelidade, a sua sinceridade. Ezequias então não se lamenta, porém ele vira o rosto para a parede. Naquela hora, irmãos, não deu para Ezequias se recorrer em uma campanha de oração. Naquele momento, não deu para mandar carta para os demais reis e dizer: entre comigo nesta batalha de oração. Naquele momento, Ezequias não contou com algumas pessoas para estar de joelho com ele, porém até mesmo ele não conseguiu se encontrar nesta posição, mas ele vira o rosto para a parede. Ele estava ferido por uma enfermidade mortal, uma enfermidade de morte. A gente dá a entender, a Bíblia dá a entender que ele não tinha muitas forças, quem sabe até mesmo para se colocar de pé ou de joelho naquele momento, mas ele vira o rosto para a parede e traz uma oração sincera, aleluia, oh glória, porque a verdadeira oração, meus irmãos, a oração sincera não é no tempo de bonança, a oração sincera no tempo de crise e dificuldade. E aquele rei vira o rosto para a parede e ele diz: lembra a Deus, porque Deus se lembra, irmãos. Existe um memorial diante de Deus, existe um livro das obras. Ele diz: lembra-se, Deus, como eu fui sincero, como eu fui temente, como eu andei na tua presença, não me desviei, que o meu coração foi íntegro para o Senhor. E ele faz esta oração, e além de orar, ele derrama lágrimas. A lágrima de Ezequias chama também a atenção de Deus. Quando ele chora, aleluia, lavando a alma, oh Deus tremendo, entendendo que naquele momento, se o Deus não fizesse, outra pessoa não poderia fazer, porém a palavra de Deus era: morrerás e não viverás. Mas Ezequias naquele momento, ele não faz um desabafo, mas ele mostra para Deus, ele apresenta para Deus, mesmo que Deus é conhecedor de tudo. Ele diz: Deus, eu fui sincero, andei na tua presença. E ele chora diante do Senhor. E o mesmo profeta, irmãos, que veio trazer a palavra de condenação, de morte, uma palavra de morte para Ezequias, ele é chamado a atenção mesmo antes de sair do pátio do rei, antes de sair ali da presença, de dentro do palácio. Ele diz assim: volta, diz a Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi a tua oração. Olha que coisa linda, oh Deus tremendo. E se ele não ora, irmãos, se ele se conforma, se ele diz assim: não, Deus falou, agora vai acabar, porque nós estamos vivendo um momento que existe muitas pessoas profetizando que é o fim, que o caos chegou, que a mortandade vai acontecer mesmo. Opa, então se Deus falou, eu tenho que aceitar. Se Deus falou, eu vou concordar. A Bíblia diz isto mesmo. Porém, Deus disse que ele morreria e ele se recorre a Deus. E Deus usa o mesmo profeta que profetizou, que disse que ele iria morrer, para voltar e trazer uma mensagem de esperança. Aleluia, glória a Deus. Tem coisas em nossa vida, irmãos, que nós temos que colocar diante de Deus. Ainda que a palavra do Senhor está dizendo, nós temos uma oportunidade de entrarmos diante de Deus com as nossas súplicas, com as nossas humilhação, porque Deus não se arrepende, mas Ele muda de pensamento. E nós vemos aqui que Deus mudou de pensamento sobre o que aconteceria com a vida do rei Ezequias. E quando ele recebe a mensagem: põe ordem em sua casa, eu vejo muitos pregadores pregando erroneamente que ele estava em pecado, que ele havia cometido um pecado diante de Deus, que ele estava desviado. Oh, meu querido, Ezequias foi um dos reis mais sinceros a Deus, que serviu a Deus no seu reinado. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6, vai falar um pouquinho sobre a fidelidade do rei Ezequias. Irmão, nós temos que parar com isso. O irmão está passando luta, é pecado. O irmão sofreu um acidente, olha, ele está perante Deus com a vida tortuosa. Olha, o irmão tem que se consertar. Vamos parar com isso. Quem somos nós para julgar a humanidade? Quem somos nós para julgar o nosso irmão no tempo de crise e dificuldade? Eu vejo que Jó, ele foi julgado, aleluia, pelos seus amigos, porque muitos não entendiam a intimidade, a amizade que Jó tinha com Deus, e porém ele foi julgado.
As pessoas, em vez de ver a fidelidade dele, viu o fracasso. Em vez de ver a perseverança, conseguiu ver as perdas, mas não conseguiram que Jó, além dele ter perdido tudo, mesmo que ele tivesse perdido filhos, propriedades, riquezas, até mesmo a saúde, ele não negou a Deus, aleluia. Nós vamos ter que parar, a igreja, a humanidade, tem que parar de olhar para as pessoas e ver os pontos negativos e passar a ver os pontos positivos que um homem de Deus, aleluia, carrega em sua vida. Como diz o apóstolo Paulo: eu tenho a marca de Cristo, não me envergonho do evangelho de Jesus. Sofreu, passou naufrágio. Quando ele escapou daquele naufrágio, ele foi acometido por uma serpente. Houve ali um julgamento e as pessoas disseram: este homem é culpado verdadeiramente, porque escapando do mar, aleluia, Deus não deixou ele escapar com vida. E todo mundo esperava que ele viesse inchar e morrer, mas o poder de Deus que estava na vida do apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus que está escrito em Marcos 16, 17: e esses sinais seguirão os que crê, em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegaram na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. O apóstolo Paulo estava amparado por esta palavra. Por isso nós temos, irmãos, deixar de fazer julgamentos precipitados. E muitas pessoas dizem que Ezequias estava desviado. Eu não sei onde pessoas leram esta passagem, porque aqui em 2 Reis, capítulo 18, aleluia, Ezequias estabelece o culto ao Senhor. E a Bíblia vai dizer no versículo 5 e no versículo 6: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, nem depois, nem antes, houve um homem com o coração voltado para Deus desta forma. Porque você chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele não se apartou, se achegou, nunca mais se apartou, não se desviou. Ele ficou na presença de Deus, ele ficou ali na presença de Jesus. Ele estava ali fielmente servindo a Deus. Porém agora ele entende, ele sabe, porque muitas das vezes quem conhece a nossa intimidade com Deus somos nós e Deus mesmo. As pessoas podem até nos julgar, até fazer aí uma receita da nossa vida, mas quem conhece o conteúdo é Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos aí muitas pessoas nos intitulando, muitas pessoas intitulando aquele que está passando por luta, que está passando por dificuldade, mas quem conhece o conteúdo é só Deus. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus ainda, nos dias de hoje, sonda os corações. E agora olho para esta palavra e vejo ele olhando para a parede, chorando, e o profeta agora para quando recebe a mensagem, porque existem profetas teimosos, que Deus fala faz, ele não faz, Deus fala volta, ele não volta, Deus fala vai, ele não vai. São profetas teimosos que estão criticando Balaão, mas estão agindo da mesma forma, fazem o que querem. Mas Isaías estava na direção de Deus, ele foi, entregou uma mensagem, vai morrer, agora Deus diz, vai viver, e ele precisa voltar e dizer que o homem vai viver, e que Deus estaria acrescentando anos de vida na vida dele. O profeta é obediente, e ele não vai pensar consigo mesmo, meu Deus, eu acabei de profetizar a morte, e agora o Senhor manda eu profetizar a vida, o que o rei vai pensar de mim, irmãos? Independente que as pessoas pensem, independente qual seja o julgamento daqueles que não têm o conhecimento da palavra, independente, meu querido, aleluia, glória, que as pessoas vão achar de você. Deus mandou você falar que vai morrer, diga que vai morrer. Deus mandou você falar que vai viver, diga que vai viver, aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. E agora, o rei chorando, o rei ali orando, aleluia, o profeta chega, e o profeta diz assim, dando lugar para Deus tremendo, porque Ezequias havia chorado muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, as tuas lágrimas, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15
anos. Irmãos, Ezequias fez uma oração, não somente uma simples oração. Junto com um sacrifício de oração, Ezequias também ofereceu um sacrifício de libação, uma oferta derramada. E assim, diante de Deus, uma importância muito grande, porque senão Deus iria dizer assim, ó, eu ouvi a tua oração, e o versículo ia encerrar, eu ouvi a tua oração e vou acrescentar os teus anos de vida. Mas Deus, Ele foi minuciosamente em cima daquilo que havia acontecido. Ele foi detalhista na oração, no processo que Ezequias estava passando naquele momento, com o rosto colado na parede. E ele diz, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Oração com libação, sacrifício com libação. Quando olhamos lá para Ana, que Ana não tinha palavras a qual o sacerdote ele poderia ouvir. Olha, mas Deus no céu estava ouvindo. Enquanto Ana estava sendo julgada, aleluia, pelo momento que ela estava vivendo, seus lábios só se moviam, a sua boca não tinha som de palavras, aleluia, oh glória, chorava perante Deus, ela estava perante o Senhor, ali com oferta de sacrifício, de oração e com libação, com lágrimas derramadas, aleluia. O profeta entende que ela está embriagada, porém Deus entende que ela só estava amargurada. O que eu entendo com esta palavra que Deus está me transmitindo aqui, aleluia, é que nós não devemos se preocupar com o que as pessoas entendem. Se nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor, aleluia, nós temos que entender que Jesus nos entende e que o milagre vai ser realizado. Ela diz para aquele homem, não sou uma mulher atribulada, foi julgada pela aparência, mas eu não sou uma mulher, não estou embriagada, não me tenha como filha de Belial, mas eu sou, corrigindo aqui, eu sou uma mulher atribulada de espírito, amargurada, e dos meus cuidados, olha que coisa linda, eu não vim aqui para falar de B, eu não vim aqui para falar de C, eu não vim aqui para falar de ninguém, dos meus cuidados, tenho falado eu a Deus, aleluia, oh glória. Ela não estava ali falando de Penina, dizendo, Deus, Penina está me afligindo. Ela não estava dizendo ali, olha, eu estou sendo atribulada, porque dentro da minha casa está uma contenda muito grande. Ela falou do cuidado dela, ela dizia, Deus, o Senhor me deu um marido, Deus, a honra de uma mulher é ter filho, lembre-se de mim, é as minhas necessidades. E a Bíblia diz que ele então entende, e diz para aquela mulher, pode levantar a mulher e ir embora, e seja feito conforme o desejo do seu coração. E aquela mulher recebeu ali a bênção e a vitória, e o nome do Senhor foi glorificado. E o que me chama a atenção aqui, que Deus é detalhista, ouvi a tua oração, mas também vi as tuas lágrimas, aleluia, eu vi as tuas lágrimas. A Bíblia diz que não foram poucas lágrimas, e chorou Ezequias muitíssimo, bastante, chorou abundantemente, aleluia. Porque ele estava com medo, pastor? Não, pastor, porque ele estava entendendo que Deus não iria perdoar? Não, ele foi um homem reto, ele chorou muitíssimo, muitíssimo, porque o homem ele tinha família, ele tinha um povo que ele amava, e agora Deus está dizendo que ele vai partir, ele teria que deixar tudo aquilo. Porém agora o profeta diz, estou acrescentando, Deus diz na boca do profeta, estou acrescentando 15 anos de vida. Quantas pessoas não conseguiram viver 15 anos? Quantos jovenzinhos, adolescentes, parte desta vida para outra, antes de chegar aos 15? Estamos vendo adolescentes, jovenzinhos morrendo aí, envolvidos em crimes, acidentes. Porém Ezequias já com a idade abençoada por Deus, ainda tem mais 15 anos de vida pela frente. E o que me chama a atenção é que Deus não faz a obra pela metade. Ele diz assim, ó, vou acrescentar 15 anos de vida em paz. Aleluia. Ele vinha numa vida de turbulência, ele vinha cercado pelo inimigo, porém Deus diz assim, ó, ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas, vou acrescentar 15 anos de vida para você, rei Ezequias, em paz. Porque ele diz no versículo 6, livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Oh glória! Eu creio que Deus quer fazer nesses dias que estamos vivendo, irmãos, é nos livrar
e defender a nossa cidade, defender a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, defender a nossa igreja, defender o nosso estado, defender o nosso país, porque onde tem pessoas que oram, onde tem pessoas que choram, aleluia, eles conseguem tocar o coração de Deus. Pastor, mas a sentença era a morte. Sim, a sentença era a morte, aleluia, mas Deus mudou o veredito. Deus trouxe ali uma palavra poderosa. Estou mudando de ideia. E eis que vou acrescentar, vou te trazer paz, Ezequias, vou te livrar da mão do rei da Síria, e ainda vou proteger e defender esta cidade. Oh glória! Enquanto o homem luta, ele só luta, mas enquanto Deus batalha, a vitória é garantida, aleluia. Enquanto o homem se preocupa, aleluia, o homem só se preocupa e não consegue fazer nada, mas a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá, aleluia. E eu creio que nesta noite, nesse momento que estamos meditando nesta palavra, Deus está dizendo, eis que vou proteger, eis que vou vos livrar, eis que defenderei esta cidade, aleluia. E a Bíblia diz, e isso será da parte do Senhor, como sinal, como o Senhor cumprirá esta palavra na sua vida, que falou. Agora veja bem, irmãos, quantas pessoas estão aí dizendo, a oportunidade passou, chorando, como eu disse aqui, pelo leite derramado. Não tem mais jeito, eu tinha saúde, eu tinha, quem sabe, um bom emprego, eu tinha uma família, agora passou. E a oportunidade que passou não volta mais. Oh, meu querido, eu conheço um Deus que restaura, eu conheço Deus que muda a história, e agora Deus vai trazer a oportunidade de volta. Como assim, pastor? A Bíblia diz aqui que Deus disse, eu vou fazer a sombra dos degraus, eis que irei fazer que a sombra dos degraus que passou com o sol pelos degraus do relógio de Acás, voltar 10 graus. Olha Deus fazendo voltar. Olha que mistério lindo. Foi embora, mas Deus faz voltar. Está enfermo, não tem saúde, mas Deus faz a saúde retornar. O emprego, as portas se fechou, Deus vai abrir a porta novamente. Deus fez voltar o relógio, o sol atrás. Lembra lá de Josué, quando ele estava numa peleja, aleluia, o sol estava para se pôr, ia entrar à noite, um território estranho, e o inimigo no território dele, ele se encontra forte, ele se encontra fortalecido, mas havia uma promessa na vida de Josué, como uma promessa na minha vida e na tua vida. Não importa se o território é terreno do inimigo, a promessa é, aonde pisar a planta dos teus pés, eu serei contigo. Aonde pisar os teus pés, eu piso junto. Aonde estiver, eu estarei também, porque eu estou na frente. Aquilo que ministramos aqui, o Senhor está na frente. Ministramos ontem à noite, o Senhor é pastor, Ele vai na frente. E Josué tinha esta promessa. O terreno era desconhecido, o terreno era do inimigo, mas havia uma promessa na vida de Josué, não feita pelo homem, não através de profecias. O próprio Deus diz, assim como eu fui com meu servo Moisés, também serei contigo, aleluia, e aonde pisar a planta dos pés, estou junto, Josué. E Josué faz uma oração, aleluia, e a Bíblia diz que para tudo, o sol não se põe, a lua para no lugar que ela estava, e naquele dia Deus deu uma grande vitória para Josué. O sol parou, porém aqui, Deus está dizendo para Ezequias, estou trazendo de volta, estou te dando oportunidade, estou te dando saúde, estou te trazendo a cura. Ezequias, eu estou acrescentando para quem estava para morrer, para quem estava com a sentença decretada, para quem estava com um túmulo preparado, agora vai cantar para Deus, vai adorar a Deus, vai cultuar a Deus mais 15 anos. Ei, você que pensa que está acabado, eu profetizo que você vai cultuar muito para Deus ainda. Aquilo que você não cantou até agora, porque muitas das vezes nós não queremos cantar, da agora para frente você vai cantar, você vai adorar. Eu profetizo longevidade de vida, prosperidade, multiplicação, Deus trazendo restauração,
foi, mas vai voltar, se fechou, mas vai abrir, aleluia, a saúde acometeu, mas vai sair nesta noite, vai brotar uma cura apressada de Deus sobre a sua vida. Até então o homem não havia descoberto uma cura para a enfermidade de Ezequias, mas agora Deus revela. Vamos pôr uma pasta de figo em cima dessa enfermidade? Olha Deus revelando, olha Deus usando a ciência, olha Deus dando sabedoria para o homem, olha Deus agraciando o povo daquela época. E a Bíblia diz que o sol volta, o sinal é lindo, mas agora Deus dá sabedoria para o homem, diz, bota uma pasta de figo em cima dessa enfermidade. Alguns estudiosos dizem que era uma úlcera que tinha cometido Ezequias, mas agora bota assim uma pasta de fígado e a cura dele é concluída com sucesso. Por que com sucesso, pastor? Porque aqui o texto diz, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Cura maravilhosa. O que é isso, pastor? Milagre. Você entende que nesses dias Deus ainda pode operar milagre? Irmãos, eu estou ministrando aqui, aleluia, você está do outro lado, nós não temos muitas pessoas juntinho conosco, nós estamos aqui em 3, simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu sinto a presença. A minha vontade é correr, a minha vontade é pular, a minha vontade é falar em mistério. Quem sabe, aleluia, eu poderia dar esta liberdade para Deus, porém muitos que estão do outro lado não vão entender, aleluia. Mas eu quero dizer para você, cristão, dê liberdade para Deus. Você está num culto, você está cultuando para Deus nesta noite, você está, aleluia, na presença do Pai. Jesus pode operar o milagre aí agora. O Deus que restaura, o Deus que trouxe uma oportunidade que havia passado, a sombra do degrau voltou 10 graus. 10 graus. O que isso significa, pastor? Eu posso me consertar o que eu fiz no passado. Eu posso consertar o meu erro que eu acabei de cometer agora. Eu posso trazer agora uma vida diante de Deus que vinha a ser de grandes exemplos. O relógio do degrau de Acás, que era marcado pela sombra, ele volta. Opa, o sol recuou. Sim, o sol recuou. E por que nós não conseguimos reconhecer o nosso erro que ficou há 10 minutinhos? Pedir perdão, não somente para Deus, para os nossos irmãos, para as pessoas que nós magoamos, porque muitas das vezes, irmãos, queremos ver milagre, temos uma vida até de intimidade com Deus, oramos, profetizamos, falamos em línguas, sapateamos, corremos, choramos, mas existe um bloqueio que impede o milagre ser realizado. Existem barreiras que impedem. Porém, Ezequias não tinha o coração contaminado com mágoa de ninguém. Quando ele ora, o Senhor responde. E muitas das vezes estamos orando e o obstáculo está aí, irmãos. Porque se nós não perdoarmos os nossos irmãos, como é que nós vamos ser perdoados? Como é que se nós não temos algo contra os nossos irmãos, como é que nós vamos ser curados? Se temos algo com alguma pessoa, como é que Deus vai nos abençoar? Lembra lá da oração do Pai Nosso? Quando os discípulos de Jesus nos ensinam a orar, a tua oração é poderosa. Olha, o Senhor ora, quantos milagres acontecem? E Jesus diz assim, uma oração é necessária. Quando fordes orar, orai-vos assim, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, aleluia, nos dá hoje. E às vezes nós estamos preocupados com 3 meses, a nossa despensa está lá caindo comida da partilheira, esvaziando o supermercado, e nossa oração se torna hipócrita. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí temos alimento para passar 5 meses, até o caroncho vai comer. E nós não confiamos nem naquilo que nós oramos. Por isso não vemos milagre. Por isso Deus não nos traz uma outra oportunidade. Ele vai dizer, nos perdoa assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal, porque teu reino é agora para todo sempre. Amém. E agora eu fico entendendo que oramos esta oração, e é o que está acontecendo nesses últimos dias. Tem pessoas que pensam que vai invernar nesta quarentena. Foi lá, comprou metade do supermercado, colocou dentro de casa, e agora em vez de orar, em vez de jejuar, meu Deus, em vez de clamar, aonde está o jejum? Onde está a oração? A boca não para, a ansiedade é grande, o nervosismo, a tensão é tremenda. E levanta, toma o cafezinho da manhã, que eu não sou contra isso,
daqui a pouco está tomando outro lanchinho, aí daqui a pouco está almoçando, daqui a pouco está tomando café da tarde, está fazendo ali mais um aperitivozinho na tardezinha, e depois quer jantar, está ocioso, daqui a pouco vamos bater uma vitamina no nosso liquidificador que Deus deu, vai tomar vitamina, e na hora de deitar, ainda faz um lanchinho antes de dormir. E nós oramos que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje, não se preocupeis pelo dia de amanhã. Irmãos, muitas das vezes nós temos uma Bíblia, o ensinamento de Jesus, mas agimos erroneamente, como se nunca tivéssemos ouvido a palavra do Senhor. O que Deus disse, aleluia, na sua palavra? O que Jesus disse? Que os lírios do vale não tecem, não fazem roupa, não fiam. Todavia, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como um deles. O que a Bíblia vai dizer, meu querido, a respeito dos passarinhos? Não plantam, não cegam, oh glória, mas todavia Deus não deixa desamparado. O passarinho come, o passarinho trata do filhotinho dele, eles procriam, ele cuida da sua prole, e a bênção é grande. Fé em Deus. Vamos fazer como Ezequias, aleluia. Ele não disse eu não quero morrer, ele colocou diante de Deus: Deus, eu tenho sido fiel, se o Senhor acha que eu mereço continuar, usa de misericórdia, mas se chegou o fim, estou pronto, estou preparado, aleluia, estou aqui, um produto à pronta entrega, que os anjos digam amém. Porém Deus diz, preciso de você ainda na terra, preciso de você ainda fazendo obra, e o milagre do Senhor aconteceu. Deus usou ali, a medicina da época, colocou uma pasta de fígado em cima da ferida, da úlcera ali, e ele foi curado para a glória de Deus. Deus está fazendo um milagre hoje na sua vida, está acrescentando dias, está trazendo restauração, oportunidade que passou, Deus está trazendo de volta, porque a Bíblia diz, irmãos, que há esperança para a árvore, ainda que ela for cortada. A oportunidade acabou, não, ao cheiro de muitas águas ela brotará, ainda dará renovo como a planta, ainda dará renovo. E eu digo para aqueles que estão desviados, aqueles que estão parados, aqueles que estão estacionados, aqueles que não têm mais compromisso com Deus, Deus quer trazer de volta. Hoje é dia oportuno, para Jesus todo dia existe oportunidade, mas hoje, por que hoje, pastor? Porque o amanhã, ainda que eu digo, ainda que eu profetizo que o choro de uma noite, amanhã a alegria vem pela manhã mais cedo, isso é para aqueles que estão na presença de Deus. Aqueles que estão distanciados, aqueles que têm promessa, mas estão dando os ombros para a promessa, dando as costas para Deus, o dia de amanhã não te pertence. O dia de amanhã é incerto. O dia de amanhã não está no teu calendário. Porém, hoje é o dia oportuno, dia de oportunidade. Se volte para Cristo. Deus vai fazer que a sombra do relógio volte. Aleluia, que naquele momento que você desviou, você se lembre agora o quanto você foi feliz, o quanto você tinha prazer de adorar a Deus. E Deus está trazendo uma oportunidade de década de ano, para que você possa adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Se lembre, irmãos, no tempo de sentença, oração, lágrimas, humilhação, ainda é a melhor saída. Assim como Ezequias foi respondido, Deus quer responder nesta noite milhares e centenas de milhares de pessoas que se encontram nessas condições. Oramos ao Senhor neste momento. Feche os seus olhos, liga o pensamento em Deus. É tempo de voltar, é tempo de se arrepender, aleluia, é tempo de reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Um homem sem Deus é como uma folha seca levada para o vento, onde o vento sopra, ele vai. Mas entendo que nas nossas vidas há uma promessa. E Jesus Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias. Nós não somos levados pelo vento, nós somos conduzidos pelos mestres dos mestres, o Senhor do Senhor, o Rei dos reis, o pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te abençoar neste momento de oração. Oremos agora. Pedimos para aqueles que Deus venha visitar os enfermos, porque muitas das vezes profetizar a morte para quem está doente é fácil.
Mas Deus Jesus nos convida nesta noite para profetizarmos cura, profetizarmos vida, profetizarmos esperança. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração, segundo esta palavra que não é minha, esta palavra é do Senhor. Nós vemos aqui, meu Deus, que até servos que são fiéis passam sim por luta, dificuldade e aperto, mas também nós vemos o teu grande livramento diante de um coração aquebrantado. A tua palavra diz: um coração contrito o Senhor não rejeitará. Um coração quebrantado não está distante de Deus, está muito próximo do Senhor. Jesus, o Senhor que conhece o nosso interior, o Senhor que vê, porque muitas pessoas não conseguem ver o nosso propósito de oração nas madrugadas, não conseguem ver o propósito de oração, meu Deus, na escalada da noite, na vigília da noite, mas o Senhor vê. Quantas pessoas não conseguem ver, Senhor, as nossas lágrimas, porque choramos muito dos dias em oculto, meu Deus, assim como Ezequias chorou, mas o Senhor vê. Eu peço então, nesses dias que estamos vivendo, traz uma resposta para o teu povo, traz uma resposta para a tua igreja, e eu entendo aqui, papai, que essa resposta, ela não foi momentânea. O Senhor trouxe a resposta, o Senhor operou um milagre, dando 15 anos de vida e dizendo assim, ó, vou trazer paz, vou defender, vou amparar esta cidade. Jesus, eu te peço agora, aleluia, visita os hospitais, visita agora, papai, aleluia, os profissionais da área de saúde, visita, meu Deus, os ministros, visita agora, pai, o presidente deste país, meu Deus, os governadores, trabalham no coração. Eu repreendo a divisão, Senhor, eu repreendo, papai, a contenda entre os ministérios, e profetizo, ó Pai, a união, a restauração, o teu milagre, Deus, apressadamente sobre esta nação, sobre os países, meu Deus, que lutam, meu Deus, unidamente, papai, juntos para combater este inimigo. Papai, fica conosco, nos dá vitória. Visita a cada irmã que está cultuando agora, a cada irmão que está cultuando agora, supre as necessidades, trazendo a multiplicação, a bênção da vida de todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe.